Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me revela, me ilumine. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos, a palavra que hoje nós escutamos na primeira leitura, ela não nos poupa, não nos elogia, não nos coloca num pedestal espiritual. Ela entra no lugar onde um coração humano se perde e depois acorda. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele cai numa tentação muito sutil. Ele confia mais nos números do que na promessa. Ele confia muito mais no controle do que na graça de Deus. Ele confia muito mais na sua força do que na fidelidade de Deus. E quando ele percebe que errou, ele não vê fuga, ele não foge. Ele não vê desculpa, ele não fica se desculpando. E vem nele, para ele, algo muito mais raro, que deveria ser comum entre nós, quando nós percebemos a nossa fraqueza. Um coração que reconhece, sofre e se abandona. Aqui nós vemos, depois, por conta do pecado de Davi, nós vemos uma consequência e um diálogo com Deus, onde Deus ele pede para que Davi escolha qual dos sofrimentos ele deseja para ele, para o seu povo. Mas entendamos que essa leitura não é sobre um castigo cruel de Deus, mas sobre um Deus que leva o homem até o fundo da própria ilusão, para que ele possa perceber que de lá ele pode escolher a misericórdia. Bem, precisamos escutar esta palavra não como juízes de Davi, como se Davi fosse um grande pecador, ele errou, um desgraçado, não, mas como alguém que se reconhece nele. Quando nós contamos, quando nós mesmos queremos medir, quando nós mesmos queremos controlar, e depois percebemos que nos afastamos do essencial. Entendamos que há pecados que nascem da maldade, há pecados que nascem do medo, e o de Davi nasce do medo. O medo de perder o controle, o medo de não ser suficiente, o medo de depender demais de Deus. E por isso ele manda contar o povo, manda contar. Não para cuidar melhor, mas para medir a própria força. Davi quer números, porque os números nos dão a ilusão de segurança. Normalmente é assim conosco. Nós achamos que estamos muito bem com a vida espiritual quando nós fazemos coisas demais. Quando nós contamos, rezei tantos terços, eu fiz tantas coisas, eu fiz tanta penitência na minha vida. Não são os números que nos salvam. Não é um número. O número dá uma ilusão de segurança. Números não exigem fé. Números não rezam. Números não traem. Mas Deus chamou Davi para governar, não os números, mas confiando numa promessa, confiar nele. O recenseamento não é um simples erro administrativo. Ao invés de Davi se perguntar assim, Senhor, o que queres? Ele passa a perguntar assim, com quantos eu conto? E isso, queridos irmãos, pode acontecer conosco, quando nós começamos a medir tudo, resultados, aplausos, eficiências, sucesso, e sem perceber o coração pode se afastar pouco a pouco de Deus. Não é que Deus não nos permita planejar, mas entendamos que quando o planejamento substitui a fé, o coração pode adoecer.
Tenhamos cuidado. Depois, quando o recenseamento termina, o texto nos diz algo belíssimo. O texto diz assim, que o coração de Davi bateu contra ele. Ou seja, não foi um profeta que avisou a Davi que ele estava em pecado, que ele tinha cometido um erro. Não foi o povo. Não foi uma tragédia que aconteceu para que ele percebesse o pecado, não, mas foi o próprio coração. O coração de Davi bateu contra ele. E aqui está a grande diferença entre Davi e tantos outros. Ele não se anestesia, ele não se justifica, ele escuta o incômodo da própria consciência e reza uma oração curta, uma oração verdadeira. Pequei gravemente contra ti, pequei gravemente no que fiz. Não há desculpa, não há maquiagem, só há verdade. E quando o Davi ele chega no momento desta tomada de consciência, Davi diz algo decisivo. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia. Ele poderia escolher o caminho que preserva a própria imagem, mas ele escolhe o caminho que o coloca nas mãos de Deus. Irmãos, isto podemos dizer que é uma maturidade espiritual. Quem prefere cair na mão dos homens vive refém do julgamento. Quem prefere cair nas mãos de Deus confia que a misericórdia é maior que o erro, e assim nós deveríamos. Confiar em Deus, entender que Deus é muito maior do que todas as coisas, preferir estar nas mãos de Deus, entender que Deus nos ama, não ter medo de Deus. Nós erramos muitas vezes pelo medo que nós temos do Senhor, medo da graça do Senhor, e por isso nós não confiamos na graça, queremos dar o nosso jeito. E aqui também nós vemos um Deus que sabe parar, porque o texto poderia terminar na desgraça. O Senhor envia um anjo da morte para cumprir aquilo que Davi havia escolhido. Ele tinha escolhido uma peste, escolheu a peste em 3 dias de peste sobre Israel. Morreram 70 mil homens, diz o texto. E quando o anjo estende a mão sobre Jerusalém, o Senhor ele diz assim: basta, retira agora a tua mão. Veja, esta frase aqui para nós é tudo, porque Deus não é carrasco. Deus ele não se alimenta da dor, ele para quando o coração volta. O sofrimento não é um fim, o fim aqui é a misericórdia. Quando o coração se arrepende, Deus diz basta. Quando o coração se arrepende, Deus diz para, acalma-te. Nós encontramos no Evangelho o contraposto deste texto. Nós vemos aqui Jesus que volta à tua terra, ensina, se oferece, se aproxima, mas na sua terra ele encontra os seus familiares, mas não encontra a fé. Ele encontra conhecimento de quem ele é, mas não encontra confiança. Ele encontra proximidade, mas ele não encontra abandono. Eles rejeitam Jesus porque o acham comum demais. E o texto diz algo doloroso. E Jesus não pôde realizar ali algum milagre. Nada. Não porque lhe faltasse poder, mas porque faltou fé para acolhê-lo. E aqui a palavra se fecha sobre nós com uma delicadeza incrível, com uma verdade. Davi erra gravemente, mas abre o coração e por isso pode voltar. Nazaré não comete nenhum pecado grave, mas não se deixa tocar. Davi cai, mas se entrega a Deus e volta. Nazaré está de pé, aquele povo está de pé, mas se fecha. E a liturgia hoje nos pergunta, sem nos acusar, o que impede mais a ação de Deus?
sobre nós? O pecado reconhecido ou a fé que se endureceu? Deus age onde encontra verdade, mesmo que esta verdade esteja misturada com miséria. Ele se detém onde encontra apenas certeza, controle e fechamento. Não detenha Deus. Não detenha o poder de Deus. Não tente controlar o poder de Deus. Que hoje não sejamos como Nazaré, que conhecia Jesus, mas não confiava nele. Mas que sejamos como Davi, feridos, mas conscientes, imperfeitos, mas capazes de dizer: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Porque onde há um coração assim, Deus ainda pode agir. E ainda hoje,